Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, por mais uma oportunidade, nossa leitura do dia 27, aleluia, iniciando mais um livro da palavra do Senhor, aleluia, estaremos, aleluia, iniciando o segundo livro das Crônicas, este livro que abrange o mesmo período que Segunda Reis, mas com ênfase em Judá e o Reino do Sul e os seus governantes. Isso nós iremos ver, aleluia, aqui no segundo livro das Crônicas. E hoje nós estaremos meditando no capítulo 1, 2 e 3. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E João 10, aleluia, do versículo 1 ao versículo 23. Vamos iniciar nossa leitura no primeiro livro das Crônicas. Aleluia, que no capítulo 1 diz assim: Salomão pede sabedoria a Deus. O rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel. E o Senhor, seu Deus, o abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de 1000 soldados, as ordens de 100 soldados, as autoridades do governo e aos chefes de família, enfim, a todos os israelitas, que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. A arca da aliança estava em Jerusalém, numa barraca que Davi tinha armado quando havia levado a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. O altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri e neto de U, estava em frente da tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus. Ali no altar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no altar de bronze. Salomão ofereceu a Deus em sacrifício 1000 animais, que foram completamente queimados. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou: O que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: Tu sempre mostrasse um grande amor por Davi, o meu pai, e deixasse que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como, como o pó da terra, dai-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este povo? Aleluia, como poderei governar este tão grande povo? Deus disse a Salomão: Visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o povo de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riqueza, bem ou honras ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bem e honra, do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. Então Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão, onde estava na tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. As riquezas de Salomão. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra, 12.000 cavalos de cavalaria, espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata e o ouro era tão comum como as pedras, e havia tanto cedro como as figueiras brava que existia nas planícies de Judá. Os gigantes, os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Muziri e da Cilícia, e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Capítulo de número 2 do segundo livro das Crônicas. O acordo de Salomão com Irão. O rei Salomão resolveu construir um templo para a adoração de Deus o Senhor e também um palácio para si mesmo.
Alistou 7.000 homens para carregarem o material e 80.000 para cortarem pedras nas montanhas, e colocou 3.700 chefes para dirigir o trabalho. Depois mandou a Irão, rei de Tiro, a seguinte mensagem: Você vendeu ao meu pai, o rei Davi, cedros para que ele construísse o seu palácio. Agora faça o mesmo comigo. Estou pronto para construir um templo onde o Senhor meu Deus será adorado. Será um lugar santo, onde queimaremos incenso cheiroso em adoração a Deus, e lhe apresentaremos sempre os pães sagrados. Todas as manhãs e todas as tardes oferecemos em sacrifício animais que serão completamente queimados. Faremos a mesma coisa nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas em honra ao nosso Deus. É nossa obrigação fazer isso para sempre. Vou construir um templo enorme, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas se Deus não cabe nem mesmo no céu, que é tão grande, e quem pode construir um templo para ele? E quem sou eu para levantar um templo digno de Deus, a não ser que seja um lugar onde se queime incenso em honra a ele? Portanto, mande-me um homem que saiba trabalhar em ouro, prata, bronze e ferro, que saiba fazer tecidos de fios de lã, púrpura vermelha e azul, e que saiba entalhar madeira. Ele trabalhará em Judá e em Jerusalém, com os meus artesãos, que foram contratados por Davi, meu pai. Sei que os seus trabalhadores sabem cortar árvores, portanto, mande do Líbano madeira de cedro e de pinho e de sândalo. Os meus homens trabalharão, pois o templo que eu vou construir será grande e maravilhoso. Para os seus trabalhadores que vão cortar as árvores, eu fornecerei 2.000 toneladas de trigo e 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho e 400.000 litros de azeite. Em resposta, o rei Hurão mandou a Salomão a seguinte carta: O Senhor Deus ama o seu povo e por isso fez com que você fosse o rei deles. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus que deu ao rei Davi um filho tão cheio de sabedoria, tão inteligente e prudente, que vai construir um templo para Deus, um palácio para si mesmo. E agora eu vou lhe mandar Hurã, um mestre artesão, inteligente e capaz. A sua mãe pertencia à tribo de Dan e o seu pai era da cidade de Tiro. Ele trabalha em ouro, prata, bronze, ferro, pedra e madeira e sabe fazer tecidos de linho fino e fios de lã púrpura, azul e vermelha. É perito também em obras de entalhe e sabe executar qualquer desenho que deseja ser apresentado. Ele trabalhará com seus artesãos e com os artesãos do rei Davi, o seu ilustre pai. Eu peço que vocês mande trigo e cevada, o vinho, o azeite que prometeu. Nós contaremos nos montes do Líbano todas as árvores que você precisar. Levaremos todas até o mar e faremos jangada com elas e as levaremos por mar até o porto de Jope. Dali você a levará para Jerusalém. Os preparativos para a construção do templo. O rei Salomão fez uma contagem de todos os mensageiros que moravam em Israel, como Davi, o seu pai, tinha feito. Havia no país 153.600 estrangeiros. Salomão separou 70.000 deles para carregarem o material, 80.000 para a contagem, cortarem pedras nas montanhas e 3.600 como chefes para dirigir o trabalho. Capítulo 3 do segundo livro das Crônicas. A construção do templo. Salomão começou a construir o templo do Senhor Deus em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão, o lugar que havia
o lugar que tinha O lugar que Davi tinha escolhido era o terreiro de malhar trigo de Araúna, o jebuseu. Salomão começou a construção no segundo mês do quarto ano do seu reinado. O templo que Salomão construiu media 27 metros de comprimento por 9 de largura, de acordo com o padrão antigo. A sala de entrada tinha 9 metros de largura, que era a mesma largura do santuário, e a sua altura, que era 9 metros. Salomão revestiu de ouro puro o lado de dentro da sala. Ele ferrou de madeira de pinho. O lugar santo revestiu de ouro puro a madeira que fez entalhes de figuras, representando palmeiras e correntes. Enfeitou o templo com pedras preciosas e com ouro dos países de Parvim. Revestiu de ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas do templo, e mandou gravar figuras de querubins nas paredes. A sala interna, isto é, o lugar santíssimo, media 9 metros de comprimento por 9 de largura, que era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do lugar santíssimo, foram usados mais de 20.000 quilos de ouro. O ouro usado para dourar os pregos pesava mais de meio quilo, e as paredes das salas de cima também foram revestidas de ouro. Salomão mandou fazer 2 querubins de madeira, que foram folheados a ouro, e os colocou no lugar santíssimo. Cada um querubim tinha duas asas, e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Os querubins estavam com as asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na outra parede. Portanto, as asas se estendiam por 9 metros de uma parede para a outra. Os querubins estavam de pé, olhando para o lugar santíssimo. Aleluia. Para o lugar santo, Salomão mandou fazer uma cortina para o lugar santíssimo. Era tecida de linho fino e de fios de lã, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. As 2 colunas. O rei mandou fazer 2 colunas, a cada um medindo 15 metros e meio de altura, e as colocou em frente do templo. Cada coluna tinha no altar um remate de 2,20 metros de altura. O alto das colunas era enfeitados com um desenho de corrente entrelaçado e de romãs no bronze, que era um número de 100. As colunas foram do lado sul e se chamava Jaquim, e a que ficava do lado norte se chamava Boaz. Essa foi a nossa leitura nos 3 primeiros capítulos do segundo livro das Crônicas. Vamos para João, capítulo de número 10, do versículo 1 ao versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 10, do 1 ao 23. Jesus, o pastor verdadeiro. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas por um muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome e as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e ela os segue porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranho. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Jesus, a porta.
Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar e matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vem o lobo chegando a ele, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, como um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dar e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: Ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? E outros afirmavam: Quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? O povo rejeita Jesus. Era inverno e em Jerusalém estava comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada, chamada Alpendre de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a nossa leitura do dia 27, aleluia, no livro de João, do capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 23. Que Deus em Cristo possa vos abençoar através da poderosa palavra dele, em nome de Jesus.